Bom, então vamos agora para a segunda forma como os dados podem chegar ao pesquisador, dados numéricos, né? Então, o pesquisador recebe informação do número de irmãos dos 127 habitantes daquela amostra do arquivo Pesquisa 1 que a gente já viu por aí, né? Na forma de uma tabela de distribuição de frequência de variável discreta, como a gente também já fez. Tá? Então, a tabela que a gente recebe é essa daí. Tá? Onde eu tenho os valores individualizados da variável lá na primeira coluna, ou seja, tem gente com um irmão, tem gente com dois irmãos, tem gente com três, com quatro. Esses são os valores da variável que aparecem lá na lista dos 127. E no lado direito eu tenho o número de habitantes, quantos habitantes tem cada quantidade de irmãos dessa. Eu tenho aí como exemplo, tem 39 habitantes com apenas um irmão, tem 51 habitantes com dois irmãos, né? 34 com 3 irmãos, etc. E o 3 só com 4 irmãos. Somando tudo, eu tenho um total de 127 habitantes, no caso. Bem? Então, a primeira providência, então, é construir a coluna das frequências acumuladas. Tá? Então, eu vou acumular da mesma forma que eu tinha feito lá para as variáveis categóricas ordinárias. Tá? Bom, então, as frequências acumuladas vão ser quais? Até um irmão, eu tenho 39 indivíduos, né? 39 habitantes. Até dois irmãos, eu tenho 39 mais 51, ou seja, eu vou ter 90, né? O acumulado da segunda classe, que é a classe de dois irmãos, é 90 habitantes. Né? Depois, por três irmãos, eu tenho mais 34 habitantes. Então, eu vou ficar com 90 mais 34, vai dar 124 habitantes. E na última classe eu tenho 3 habitantes só, 124 mais 3 vai dar os 127. Tá bom? Bem, na coluna das frequências acumuladas, né, você terá então 39 valores 1, né? 39 posições ocupadas com esse valor 1. Tá? Da primeira à 39ª posição. Tá? Depois entram o valor 2, né? Ou seja, você vai ter 51 valores 2 seguidos a essa posição 39ª. Ou seja, eles vão ocupar as posições 40ª até a 90ª posição, são todos valores 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tudo repetido até lá. Né? E depois, em seguida, vem os valores 3, que é o terceiro valor aqui na lista aqui dessa coluna. Tá? Então, quantos tem lá? 34. Então, eu vou ter 34 posições com valores 3. Vai da 91ª, né, até a 124ª. E, finalmente, eu tenho 3 valores 4. 4, 4, 4. Quer dizer, 4 repetido 3 vezes, ocupando as posições 120, 125ª, 126ª e 127ª posições. É assim que a gente olha os 127 habitantes. Tá? Bom, qual então, agora, né, a posição ocupada pela mediana na fila? A gente já viu, né, que a profundidade da mediana é o que? N mais 1 sobre 2. Então, 127 mais 1 dividido por 2 vai dar 64. Bom, então, a 64ª posição é a posição onde está a mediana. Ok? Então, é isso que a gente tem que verificar aí. A mediana é a quantidade de irmãos, né? Na primeira coluna, o nome da variável, né? É a quantidade de irmãos do 64º habitante da fila. Tá? Ok? Bom, como a classe de um irmão, né, até a classe de um irmão a gente tem 39 habitantes, e até a classe de dois irmãos a gente tem 90 habitantes, né, na frequência acumulada, dá para você ver isso aqui, né? Essa segunda classe de dois irmãos é que incorpora o 64º indivíduo da fila. Tá?
Então, é nessa classe, correspondente a 2 irmãos, que você tem o 64º da fila, que é a posição da mediana. Então, a mediana é quem tiver nessa 64ª, ou seja, é a posição correspondente a 2 irmãos. Então, a mediana é igual a 2, e o sobrenome, né? 2 irmãos. Não é só 2, é 2 irmãos, que a gente está tratando de irmãos. Tá? Ok? É isso daí. Então, a gente poderia finalizar isso dizendo que a mediana é igual a 2 irmãos, e o nosso entendimento do que seja mediana é isso daí. Metade dos habitantes dessa amostra tem no máximo 2 irmãos. Tá? Ou, dito de outra forma, né? Pelo menos metade dos habitantes da amostra tem no mínimo, ou pelo menos, 2 irmãos. Tá? Por que eu disse tem no máximo 2 irmãos? Metade, porque a metade da fila tem valor 2 irmãos. Então não tem mais de 2 irmãos na primeira metade. Na segunda metade, você tem no mínimo 2 irmãos, porque tem um grupo de 2 irmãos, que é no 64º, e até o 90º lugar ainda tem gente com 2 irmãos. Então é no mínimo 2 irmãos mesmo. Tá bem? Bom. No Excel, né? No Excel, se a gente tiver do jeito que a gente tinha lá naquela pesquisa 1, né? Aquelas 127 linhas com aqueles valores, 1, 2, 3, aqui, blá, blá, né? Aqueles 127, aquela penca de 127 valores, né? Você não precisa construir essa tabela para encontrar a mediana lá na planilha do Excel. Basta você escrever, né? Med igual, né? Med, abre parênteses, do D1 ao D128, que era onde estavam aqueles 127 valores. Fecha parênteses, dá um Enter e o sistema vai te devolver o valor 2. Tá? Ou seja, é automático lá para eles fazerem aquilo. Para você, o resultado deve ser entendido como 2 irmãos, e não só apenas 2, tá? Significando que metade da amostra tem no máximo 2 irmãos. Tá? Então vamos ver agora, finalmente, a parte com os dados em intervalos, né? Os valores em intervalos. Né? Dados numéricos, né? Apresentados em intervalos de frequência. Então, encontrar a mediana dessa distribuição de frequência. Tá bom? Então aí no caso a gente tem aquela distribuição das idades, né, divididas em intervalos de idade, né, de 15 a 20, de 20 a 25, por aí vai até o último de 70 a 75. Né? E do lado direito eu tenho as frequências, ou seja, quantas unidades estatísticas daqueles 127 estão dentro de cada um desses intervalos. Tá? Agora, então, a gente sabe que a mediana é aquele valor de idade que ocupa a posição central desses 127. Tá? Então a gente precisa encontrar em que classe de idade, em que intervalo de idade esse aí se encontra o 64º lugar. Tá? Então a primeira coisa a fazer, né, como a gente não tem mais agora os acesso aos valores individualizados, eu não sei mais quais são os valores que estão dentro de cada intervalo, né? Se eu tiver aquela coluna lá do Excel, eu tenho todos eles, mas vamos supor que você só recebeu essa tabela aí, você não sabe quais são os valores que estão dentro de cada uma desses intervalos. Tá? Bom, como a gente não tem agora esses valores individualizados, o que a gente pode saber de imediato, né, é em que intervalo se encontra a mediana. Né? Onde é que se encontra a posição central, né? Já que aí no caso o N é ímpar, 127, né? Ok? Então aí vai surgir então um outro conceito que é do intervalo mediano ou da classe mediana, tá? Então o intervalo mediano ou a classe mediana é aquele intervalo ou aquela classe que contém a mediana.
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aí é qual é a classe mediana, qual é o intervalo mediano. Tá? Então, qual é o intervalo mediano? É aquele que contém a posição da mediana, que a gente já sabe que é a 64ª, né? A gente vai ver isso daí. Bom, a primeira coisa a fazer é construir a coluna das frequências acumuladas nessa tabela aqui, tá? Ok? Primeira providência, então, criar a coluna das frequências acumuladas. Depois, criando a coluna das frequências acumuladas, a gente já sabe como é que faz aí, né? A primeira é 18, tem 18 habitantes, de 15 até no máximo quase 20 anos. Depois a seguinte, de 20 anos para frente, eu tenho mais 30, então vai ser 18 mais 30. A acumulada da segunda classe vai ser, então, 48 e assim sucessivamente. 48 mais 23, 71 e por aí vai, tá? Ok? A segunda providência, então, vai ser encontrar a posição da mediana, que a gente já sabe como é que faz aí, nesse caso, né? Então, como n igual a 127 é ímpar, né? A posição central é n mais 1 sobre 2 igual a 64. Se fosse par, eu teria duas posições, né? Então, seria n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Mas essa aí, como é ímpar, eu só tenho n sobre 2, n mais 1 sobre 2, que é 128 por 2, 64. Então, a 64ª posição é a posição da mediana. Bom, a classe que contém essa mediana, qual seria? Eu tenho que procurar aqui qual é a primeira das frequências acumuladas que é menor, que é maior do que 64, maior ou igual a 64. A primeira só tem 18 indivíduos, o 64º não apareceu. A segunda tem 48, até o 48º, o 64º não apareceu. A terceira tem 71 indivíduos acumulados. Opa! A 64ª posição não estava no intervalo de 20 a 25, mas está até o intervalo de 25 a 30. Então, como não estava até aquele valor de 20 a 25 e está até 25 a 30, é porque ele está na classe de 25 a 30. Entenderam como é que acha? Então, essa vai ser a classe mediana, tá? Então, a classe mediana é de 25 a 30, porque 64 é maior do que 48 e menor do que 71 nas frequências acumuladas. Entendido? É isso. Bem, como sabemos agora que a classe mediana é a terceira classe, que é 25 a 30, mas a gente sabe que a mediana é o valor da variável. No caso aí, é o valor da idade. A gente não quer saber se é uma classe mediana, eu quero saber qual é a idade mediana, entendeu? Tá? Então a gente precisa saber, né? Não interessa para a gente que é o valor da idade, não o intervalo onde ela se encontra. É claro que ele é importante para eu saber como chegar até ela. Tá? Bom, como a menor idade desse intervalo de 25 a 30, essa menor idade aí é 25, a gente vai saber, então, com isso, como a mediana está aí dentro, a mediana é maior do que 25. E não chega a 30, porque ela está dentro do intervalo. Tá? Então, é alguma coisa que está entre 25 e 30. Tá? Ora, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa entrar dentro do intervalo em uma dada quantidade de anos a partir do 25 até chegar à mediana. Tá? Que tamanho tem essa intromissão dentro do intervalo, essa entrada dentro do intervalo? Ok? É isso que a gente vai olhar agora. Ou seja, a mediana, né, vai ser 25 mais um delta. Delta é essa coisa, esse valor que eu tenho que entrar dentro do intervalo para chegar até a mediana, tá bem? Então, precisamos saber agora, né, o valor de delta
é uma fração do intervalo, da amplitude do intervalo. Você vê que o intervalo tem tamanho 5, né? 25 a 30, 30 menos 25 dá 5. Então, dentro desse tamanho, eu tenho que entrar uma quantidade. Então, é uma fração desses 5, é uma fração desse intervalo, né? Então, a fração que a gente precisa saber é quantos habitantes existem no intervalo até a mediana. Porque até o 25 a gente tem a frequência acumulada da classe anterior, que vai até ali o 20, antes do 25, tá bom? Que é 48. Tá? Eu tenho que saber quantos existem dentro do intervalo seguinte a partir do valor 25. Eu sei que ali dentro tem 71, mas eu não sei quantos tem até a posição mediana. Tá? Então, essa fração que a gente precisa saber é quantos habitantes existem no intervalo até a mediana e comparar essa quantidade, né, com o total de habitantes dentro do intervalo. Tá? Bom, então, quantos habitantes existem no intervalo de 25 a 30 até a mediana? Tá? A posição da mediana, né? A mediana está na 64ª posição. Tá? E existem 48 posições nas classes anteriores a essa classe. Tá? Logo, até a mediana, dentro da classe mediana, existem 64 menos 48, ou seja, existem 16 habitantes dentro da classe de 25 a 30 até chegar à mediana. Tá? Logo, então, dentro da classe, como dentro da classe, a frequência dessa classe, da terceira classe, é 23 indivíduos, né? Aqui, ó, 23 indivíduos, eu tenho que comparar esses 16 com os 23, ou seja, essa fração dessa amplitude vai ser a fração de 16 em 23, que vai dar 0,7, tá? Ok? Então, se eu pegar essa fração, esse 0,7, e multiplicar pela amplitude 5 da classe, eu vou saber quanto eu tenho que entrar dentro da classe. Tá? Ok? Bem. Então, aí está aí novamente. Eu pego, então, o delta, aquilo que eu tenho que entrar na classe, é igual ao quê? A uma fração da amplitude. Então, 0,7 vezes a amplitude, que é 5. Isso vai dar 3 anos e meio, 3,5 anos. Tá? Ou seja, a mediana vai ser igual a 28,5 anos. Ok? E é assim que a gente acha a mediana nesses casos. Entenderam isso? Bom, existe uma fórmula geral para se calcular a mediana, né, para toda e qualquer classe de frequência em intervalos, né, distribuição de frequência em classes de intervalos. A gente foi construindo ela aí aos pouquinhos. Então, eu vou colocar aqui o jeitão final dela, né? A fórmula geral para a mediana vai ser isso daí. É o limite inferior da classe mediana, né? No nosso caso lá o 25, mais uma fração da amplitude, né? Uma fração da amplitude. Essa fração, o que a gente fez? A gente pegou 64 e subtraiu com a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. Né? E o 64, como é que eu obtenho o 64? Né? A gente pode trabalhar com n sobre 2, né? Não importa lá o 128, não importa o 127, se é par ou ímpar, isso aí é um pouco irrelevante nesse sentido. Então, se eu dividir, né, o n sobre 2, 127 sobre 2, eu tenho então 63,5, que vai ser pertinho do 64º da fila. Né? Ok? Então,
fazendo essa subtração, dividindo pela frequência, né, pelo N da classe anterior à classe mediana, eu então, perdão, não, aqui está errado, não é a frequência anterior, não é a frequência da classe mediana, tá? Eu vou consertar isso para vocês. Então vocês têm uma fórmula para calcular a mediana numa situação dessa de distribuição de frequência em intervalo de frequência, né? Então aí está a informação agora do que é cada coisa dessa, né? O LI média é o limite inferior da classe mediana, né? O N é o tamanho da amostra, né? Aquele FA ante que está aqui em cima, né? FA ante aqui é a frequência acumulada da classe anterior à classe mediana. E esse N que eu vou corrigir aqui é N média, né? N da mediana, da classe mediana, é a frequência simples da classe mediana. E o H é a amplitude da classe mediana. Viu aí? O H é a amplitude da classe mediana. Tá bom? Aí, colocados esses valores na fórmula, você tem então o resultado de qual é o valor de idade da mediana. Tá ok? No nosso caso, a gente descobriu que era 28,5 anos, né? Bom, e no Excel, né? Se você tiver os dados desse exemplo, da variabilidade, como a gente tinha lá naquele arquivo pesquisa 1, né, você pode então achar com facilidade a idade mediana diretamente, sem precisar construir essa tabela. Tá bom? Então basta escrever isso, igual med de E2 até E128, entre parênteses, e você dá um enter, sai esse valor 28 aí. Tá bom? Evidentemente, como eu disse aqui, o Excel olha aqueles números todos como se fossem números discretos. Então ele vai procurar a posição lá, junta tudo e acha qual é o valor que está lá no meio deles todos. Ok? E aí deu 28, não deu 28,5 como era o nosso caso, né? Se você usar essa formulação, você vai ter então um valor mais próximo do real. Ok? Então, você tem que ficar com esse resultado, deve ser entendido então como 28 anos, significando que metade da amostra tem, no máximo, ou pelo menos, 28 anos de idade. Tá? É essa a interpretação que a gente tem que dar para a mediana. Finalmente, a gente retoma aquele quadrão que a gente vem fazendo, e nesse quadrão todo, nas estatísticas, né, a gente inclui aqui no segundo, no nível ordinal, a gente inclui a mediana e as demais estatísticas de ordem que a gente ainda vai ver aí, ok? Então esse é o nível onde ela nasce. E como os outros níveis estão abaixo desse, são mais complexos, eu posso, a mesma coisa que eu faço aqui, eu posso fazer no nível das variáveis numéricas. Eu posso calcular a mediana e as demais estatísticas de ordem, tudo é possível. Ok? Então é isso que a gente vai seguir agora. Então vamos agora ver como é que a gente calcula as outras estatísticas de ordem. Por enquanto a gente só fez o R igual a 2. Vamos ver agora para o R igual a 4 no caso. Ou seja, a gente partiu todo em 4 partes de tamanho, de quantidades iguais de indivíduos. Ok? Obrigado e um abraço para todos.